Oi, gente. Eu não costumo aparecer, nem gravar muito aqui, não costumo expor muito a minha vida, né? Nem fotos eu posto com muita frequência aqui, mas algo tem me incomodado e o intuito desse vídeo é falar um pouco da minha história com a tricotilomania. Talvez você me conheça há muito tempo e esteja assistindo esse vídeo e nem saiba que eu tinha isso, que eu passei por isso e tudo bem. Existem coisas na nossa vida que são processos, né, que a gente passa tão dolorido que a gente não compartilha com ninguém, então tá tudo certo, tudo ok, tá certo. Bom, tricotilomania é mania de arrancar cabelo. Eu peço perdão se o áudio desse vídeo tem crianças no fundo, tá? Mas é porque eu moro num condomínio e as crianças estão bem agitadas e felizes. Então, perdoe, mas eu acredito que vai dar pra ouvir, o áudio vai ficar legal porque o celular tá próximo, tá? Eu comecei com a tricotilomania, eu sofri com ela durante 19 anos da minha vida. E começou, eu tinha 10 para 11 anos. E eu me lembro de assistir no TV, passar a mão no meu cabelo, coçar algo assim, e arrancar um fio. E quando eu arranco esse fio da raiz, eu não sinto dor, tá? E eu olho aquele fio e eu acho engraçado a raizinha do fio, e eu começo a passar a mão naquele fio que era um pouco mais grosso, né? E eu gosto daquilo, e a primeira sensação que eu tenho é uma sensação de prazer. Aquilo me gerou um prazer. Quem me conhece sabe que sempre fui muito reservada, muito observadora, quieta, calada. Nunca fui muito expositiva, né? Então eu sempre fui mais contida, observadora, mais quieta, mais tímida, né? E o que ajudou um pouco no desenvolvimento dessa doença. Porque ali eu comecei. Era algo prazeroso no início. Eu tenho muito cabelo, então até demorou pra isso se tornar um problema. Até então, por mais estranho que pareça, era mais prazeroso. Era muito prazeroso. Se eu tivesse algum conflito, eu era uma criança de 10 para 11 anos, né? E se eu tivesse algum conflito, começou a se tornar um refúgio, sabe? Eu me refugiava nisso. Às vezes não falava, às vezes, né? E para as pessoas normais, eu era uma pessoa normal, uma criança normal, amorosa, quieta, né? Mas uma criança normal. E eu me lembro de uns 3 anos, aquilo começou a ficar incontrolável. Eu comecei a perceber que eu já não tinha controle. E aquilo que era prazeroso já não era uma escolha. Eu já não conseguia ficar sem arrancar. E eu lembro que eu morava em outra cidade e a gente tava de mudança pra cá. E uma das minhas preocupações era porque nessa casa nova teria um tapete grande na sala. E em a mente de criança eu pensei assim, como que eu vou fazer lá, né? E com tapete, o chão vai ficar cheio de cabelo, eu não vou conseguir esconder. Porque mesmo quando criança, eu sabia que aquilo era estranho. Então, eu arrancava, ficava aquele tucho de cabelo. Não era eram vários cabelos, eram tuchos de cabelo que eu arrancava. Mas no início, eu sempre tive muito cabelo, então não dava pra perceber. Eu pegava e escondia, eu jogava fora o cabelo, né? E uma das minhas preocupações quando mudasse pra essa nova cidade, aqui onde eu moro agora, Piracicaba, a minha questão, a minha dúvida era, nossa, como que eu vou fazer? Eu lembro, isso é muito vivo na minha memória, mesmo depois de 20 anos, eu tenho isso guardado comigo, né? A minha preocupação com, será que eu vou conseguir esconder nessa nova casa, né? Enfim. E aquilo foi se agravando, e aí eu comecei a ter falhas na cabeça. E começou a ficar com falha,
E eu não conseguia parar, e aquilo começou a ficar com falha, e eu já não sabia mais o que fazer. Eu me lembro que a primeira cabeleireira que eu vim aqui, eu demorei muitos anos pra ter maturidade, pra assumir, sabe? E falar mesmo, olha, eu sofro de tricotilomania. Porque a primeira reação que eu tinha com relação à doença era mentir. Então, quando alguém perguntava alguma coisa sobre o meu cabelo, que obviamente dava pra ver que o cabelo era falho, era mais curto na parte de trás, né? Dava muitos momentos e de uns tempos pra cá começou a ver o couro da cabeça, sabe? A raiz do cabelo. E aí, como eu não tinha maturidade, eu falava que era uma cabeleireira que eu tinha ido, que tinha passado um produto, que tinha quebrado tudo. Essa era a minha reação, era mentir. Depois eu entendi que isso eu só tava negando e fazendo mal pra mim mesmo. Mas era difícil, porque as pessoas falam que você é louca, isso é loucura. Já procurou um médico? Já tomou remédio? Não. E, assim, o procurar médico e tomar remédio não era o problema. O problema é as expressões pejorativas que você se usa quando você vai falar com alguém que tem algum transtorno mental, alguém que tá passando por algum problema emocional, sabe? Ai, vai se tratar, ai, procura um médico. Como se a pessoa fosse doida mesmo, sabe? Então a pessoa já tá tendo que lidar com conflitos internos, de não saber lidar com algo que ela perdeu o controle. Porque é muito complicado quando a gente entende que a gente tá numa situação, a gente perdeu o controle daquela situação e não consegue sair daquilo. E com a tricotilomania era assim, eu não tinha controle da minha mão. Eu sabia que eu tinha que parar, eu tava vendo as consequências disso, eu tava ficando careca. Mas eu não tinha o controle com as minhas mãos, eu não conseguia parar, era involuntário. Então, se você, até deixo um adendo aqui, se você conhece alguém que tá sofrendo com alguma coisa, e pode ser depressão, pode ser ansiedade, só dizer pra pessoa parar não tá ajudando, sabe? Você pode dizer que tá com ela. Olha, eu tô com você. Eu posso te ajudar? Porque às vezes a gente não sabe o que fazer. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Olha, eu tô aqui, tá? Olha, eu te amo, independente disso, sabe? E uma das coisas que me tratou muito durante esse período, né? Era entender que eu era muito mais que um cabelo, sabe? E muitos e muitos anos, sabe? Com essa doença. E eu falava assim, eu sei, quem me conhece sabe, sou apaixonada por cabelo, sou apaixonada por cabelo longo. E até esse cabelo curto aqui, meu cabelo demorou muito pra crescer e eu tive que cortar ele porque ele tava muito curto. Não cortei porque eu quis. Ele só tava com uma mecha, pequena mecha, comprida e o restante todo quebrado. Eu coloquei mega em 2020 e eu arrancava o mega da raiz do cabelo. Tava numa crise incontrolável. E meu cabelo tava grande, o mega era grande também. E na verdade o mega era pra dar um volume nessa parte aqui que tava curta. Mas o meu cabelo tava até grande mesmo, sabe? Mas essa parte ficava aquela falha enorme. Então o mega foi pra reparar essa falha. Mas o meu cabelo em si tava grande. E eu tava amando o meu cabelo assim. Mas aí eu precisei cortar pra igualar, porque ele tava. Só essas duas mechas da frente estavam grandes e o restante todo menor que isso, tava aqui mais ou menos. E o cabelo todo repicado aqui atrás, então tava feio. Então eu precisei cortar. E a autoestima fica lá embaixo, porque eu gosto de cabelão, sabe? E eu precisei entender que eu era muito mais que um cabelo, sabe? E se acontece algo e eu fico careca, a vida acabou? Não. O cabelo é um ornamento importante, né? Nós mulheres que o digam. Mas ela não é só isso, o meu cabelo não me define. Meu cabelo não define meu caráter, o meu cabelo não define meu valor, o meu cabelo não define a minha identidade. Ele é um ornamento e eu preciso cuidar bem dele porque ele foi me dado junto com a minha vida. Então, da mesma forma que eu devo cuidar bem da minha vida, do meu corpo, da minha saúde, eu devo cuidar bem do meu cabelo. Assim como do meu corpo inteiro. Eu não posso fazer mal e me agredir, mas eu sou muito mais que isso, sabe? Eu sou muito mais que um cabelo. Essa não é a minha identidade, sabe? Um cabelão, a moça do cabelão, se eu cortar o cabelo, como que eu faço? Não pode. E eu precisei passar por um processo pra entender isso, enfim. E no meio desses anos todos, né, e eu nunca consegui ir em
cabeleireiro normal, porque eu não conseguia falar. Chegar no cabeleireiro e com aquele cabelo tudo repicado. Então foi poucos cabeleireiros que eu fiquei. E a maioria eu dizia que o que tinha acontecido com o meu cabelo era uma química que o outro cabeleireiro antigo tinha passado e tinha quebrado tudo. E vida que segue, eu não preciso explicar nada pra ninguém. Nesse meio tempo, eu procurei sim ajuda de vários profissionais, inclusive psiquiatria. E foi bem pesado, sabe? Mas foi necessário. Tomei remédio durante algum tempo, muito tempo, tomei remédio. Porém, nada resolvia, sabe? Era tudo paliativo. Com o remédio eu conseguia me controlar e ter o controle de do movimento, sabe? Eu tava com remédio, então eu não vou colocar a mão na cabeça. Não colocava. Coisa que sem o remédio, né, é impossível. Você não tem o controle das suas mãos. Você sabe, você chora porque você quer parar, você não consegue. É um movimento involuntário. E é um pouco mais difícil porque não é algo que você tem que comprar, é o que tá em você. Você não vai arrancar sua mão. Então eu já tentava de tudo. Fita no dedo, fita adesiva no dedo. Cortar a unha muito grande, usar a unha muito comprida, né? Colocava a unha postiça. Tentava de tudo. Cabelo preso, faixa, touca. Já tentei de todas as, sabe, tudo. E durante esses 20 anos, teve períodos que melhoraram. Melhorou um pouco, períodos que diminuía um pouco diminuiu um pouco, mas eu sempre arranquei, sempre, todos os dias. E teve dias que eu era incontrolável, era o dia inteiro, enquanto eu tava trabalhando, enquanto eu tava assistindo TV, o sofá da TV e a minha mesa do meu serviço, do escritório onde eu trabalho, eram os locais onde eu mais arrancava, era mais difícil me controlar, sabe? E, bom, enfim, no ano passado, em março, foi onde eu tive a pior crise, sabe? Eu fiquei emocionalmente muito abalada, eu sofri crise de ansiedade e tava muito pesado pra mim, sabe? A minha mente não parava, tava acelerada, enfim. E aí foi onde eu tive, eu acredito que foi a pior crise em 19 anos. Foi em março do ano passado, porque eu comecei a arrancar o mega da raiz, sabe? Eu vi aquele cabelo quebrado e eu arrancava o mega da raiz do cabelo. E eu ficava até com vergonha. A minha cabeleireira é minha amiga, ela sabe, sempre soube. Com ela, ela sempre soube que eu arrancava, nunca inventei história com ela. E eu tinha vergonha de falar pra ela, sabe? Eu tinha ido lá, colocado mega. Daqui a pouco, como que eu vou voltar em menos de 15 dias pra falar pra ela? Então, caiu os megas, sabe? E tudo comido. E eu não conseguia me controlar, sabe? Durante todos esses anos. Eu sempre pesquisei na internet coisas, cura, tratamento. E eu sempre orei a Deus. Eu sempre tive muita fé. E a minha oração era que, nossa, a ciência tem se multiplicado tanto, sabe? Graças a Deus, a ciência tem conseguido ajudar tantas pessoas com vícios no álcool, vícios nas drogas, tratamentos E um dos testemunhos, assim, das histórias que eu mais gosto de ouvir é quando alguém fala que foi curado da depressão e ansiedade. Pra mim, é o testemunho mais lindo que tem, sabe? Porque quando a pessoa desiste da vida, chega a um ponto de desistir da vida, e então é curado daquilo, passou por tratamento e encontrou um significado pra vida, isso é lindo. E isso aliado à ciência, sabe? Independente se é com remédio, se é com terapia, isso é muito importante, sabe? Nos dá um ar. E toda vez que eu procurava na internet, eu me lembro que eu descobri o que era tricotilomania, eu tinha acho que uns 13 anos. No computador eu coloquei lá mania de arrancar cabelo e eu descobri que aquilo tinha nome, era uma doença, existiam outras pessoas, mas ainda era muito raro. Não sei se porque a internet era... As pessoas não falavam, porque a internet, né, era há algum tempo atrás, mas não tinha nada, sabe? O tratamento era com psicólogo e psiquiatra.
E eu me lembro da minha mãe falando pra mim que eu era muito nova pra tomar remédio. Então ela falou, você é muito nova pra tomar remédio, então não vamos por esse caminho. E eu continuei buscando, e eu orava a Deus, eu lembro que eu orava pra Deus, Senhor, incomode alguém, incomode alguém, um estudioso, né, que se importe com essa causa, de quem sofre com essa doença, sabe? O nosso cérebro é tão complexo, mas existem pessoas que estão estudando o cérebro. Então, eu não sabia muito bem o que era, então eu orava, Senhor, essa célula, o que tá me fazendo? É algo que me falta no meu cérebro? É algum neurônio que tá faltando? É alguma substância que está faltando? Alguma substância demais? O que eu sou muito leiga, então eu não entendo o cérebro, mas eu orava assim, Senhor, o que tá faltando? Supre isso, né? E eu orava, Senhor, incomode alguém a estudar essas causas do cérebro. Alguém que se importe com a causa da tricotilomania e comece a estudar e que consiga uma cura, um tratamento que seja de fato eficaz, sabe? Todas as pessoas e relatos que eu tinha visto sobre a tricotilomania eram desesperançosos, porque as pessoas falavam assim, as pessoas que se curavam de fato eram pessoas que tinham tido tricotilomania durante um período da vida muito curto, sabe? Ai, me separei do meu marido, durante 6 meses eu tive tricotilomania, mas aí eu parei do nada, né? E aí você fica assim, e eu que sofro há mais de 15 anos, como que faz? Não tem salvação? Ou pessoas que falavam assim, olha, eu fiz tratamento psicólogo, fiz regressão, fiz não sei o quê, e contavam vários tratamentos. Tomei remédio, eu tomo remédio até hoje, há anos e anos e anos, ou eu não consigo ficar sem remédio. Ou então, fiz tratamento, fiquei um tempo sem, depois voltei. E eu falava assim, nossa, será que isso não tem cura? Sabe? E aí eu orava. Pai, incomode alguém, incomode o coração de alguém, incomode alguém que estude muito mesmo, sabe? Que se importe, sabe? E vira e mexe eu colocava na internet, sabe? Curado da tricotilomania, pra ver se aparecia algum depoimento de alguém com algum método inovador, mas era em vão. E agora, em março do ano passado, nessa minha crise pior, porque eu já não tinha mais nada. Eu coloquei o Mega em 2020 justamente pra ver se eu conseguia parar um pouco, porque meu cabelo tava muito curto, muito desigual atrás. Então o Mega era pra impedir que eu arrancasse. E aí eu arrancava até o Mega e tudo, e eu já tava sem cabelo, sem Mega, sem nada. E eu me lembro que eu chorava porque eu não conseguia me controlar. E foi uma das piores crises, sabe? Era todo dia, era em todo lugar. Eu falava com as pessoas, eu tava conversando com as pessoas, eu já tava assim, com a mão arrancando o cabelo assim, sutilmente, jogando, sabe? E eu já não tava conseguindo me controlar na frente das pessoas. E aquilo tava me doendo. Porque não ter o controle de algo que está em você dói. Dói muito. E aí uma das madrugadas eu pesquisei na internet, eu já não conseguia dormir. Tava muito triste, chorando. Eu me lembro do meu travesseiro olhado. E eu pesquisei na internet mais uma vez, curado da tricotilomania. Foi aí que eu encontrei método Rodrigo Batalha. Eu falei, que loucura é essa? O que é isso? Método? É um remédio, sei lá? E eu vi testemunhos e depoimentos de pessoas reais que falaram que foram curados depois desse tratamento. E a primeira coisa que eu fui pesquisar sobre a vida deles, sobre o que era o tratamento, se era certo mesmo. E aí eu vi que eram pessoas reais, eu vi que aquilo não era... era totalmente inovador, sabe? É ciência, pura ciência. Não tem nada místico, não tem nada... nada contra quem acredita nessas coisas, mas quem me conhece sabe que eu não gosto nada que é muito oculto. Não gosto, eu tenho um pé atrás. E fui procurar saber qual era o método, se era regressão, se era algo aliado à psicologia, se era psiquiatria, se era remédio, nada disso consistia o tratamento. Mandei mensagem, recebi valores, como funcionava o tratamento, durante quanto tempo, e aí eu falei,
eu preciso tentar. Conversei com meu marido, falei, e aí, vamos? Ele falou assim, você viu se esse negócio é certo, não é golpe. Falei, não, vi atrás, fiquei um tempinho, fiquei umas 2 semanas pesquisando muito sobre ele. Ele é muito estudioso, ele fez diversos cursos em outros países, inclusive, autor de muitos livros, sabe? Muito respeitado, muito conceituado. E ele trabalha, inclusive, com a seleção brasileira de futebol, sub-20, tudo isso aí. E aí entrei em contato e fiz o tratamento, sabe? E foi assim, gente, eu não posso falar aqui sobre o tratamento porque eu sou leiga demais. Então, se eu tentar explicar o tratamento, eu vou diminuir algo que é cientificamente fruto de muito estudo, muito empenho, em palavras de alguém leigo, e vai ficar ínfimo, vai ficar feio, vai ficar, sabe, vai ficar muito feio, eu não vou conseguir falar, tá? Mas basicamente, o Dr. Rodrigo, ele, se eu pudesse falar aqui resumidamente, bem assim, básico, só pra não ficar vago, né? É como se quem tivesse uma doença não entendesse como ela funciona. A impressão que você tem é que você está sendo dominado por algo que te conhece por inteiro e você não tem domínio, você está preso naquilo, você não tem nenhum conhecimento, aquilo te domina, você perde o controle e não tem como se livrar daquilo. E no tratamento, é como se o Dr. Rodrigo, ele entendesse como a doença funciona, sabe? Como ela age, qual é o padrão que ela tem, que ela cria na nossa cabeça, na nossa vida, tá? E de acordo com esse padrão, ele vai dando ferramentas. Isso é individual, porque acho que cada pessoa tem um padrão de vida, sabe? Existem pessoas que tiveram de tudo, pessoas que tiveram depressão, pessoas que começaram a desenvolver isso por alguma coisa, então é muito individual. Basicamente, de modo geral, é mais ou menos isso que eu poderia dizer. Que ele dá ferramentas, sabe? Ferramentas para inibir a doença da nossa vida, sabe? E são ferramentas práticas. Ele, mesmo com muito conhecimento, ele consegue passar pra gente de forma clara e uma linguagem muito... sim, ao mesmo tempo que você vê que ele tem conteúdo, ele fala de forma simples que você entende. Basicamente é isso, sabe? E eu fiz o tratamento com ele. E graças a Deus eu tô curada. E sabe assim, e eu tô indo pro 8º mês sem recidiva. Eu não tenho vontade de arrancar meu cabelo. Eu nunca fiquei tanto tempo sem arrancar cabelo. E eu tenho uma certeza, eu tô curada, sabe? E por que eu tô falando tudo isso? Primeiro, eu fiz um depoimento, eu gravei um depoimento no final do tratamento e tá lá no canal do YouTube do doutor. Eu vou ver se eu deixo o link. Se você quiser ver o vídeo, eu vou postar lá no meu stories o link, alguma coisa assim. Eu vou postar no stories o link, tá? Quem quiser ver o depoimento que eu dei pro canal. Mas a cada semana do tratamento, eu pude ver a mão do Senhor. Como assim, Jéssica? Ele orava? Não. Falava de Jesus? Não. Você pregava pra ele no meio? Não. Como que eu via Deus? Porque eu via ali, durante cada semana, durante cada sessão, o fruto de 19 anos de oração. Coisas que eu orava e que eu achava que Deus não estava me respondendo. Que eu achava que eu estava esquecida. Quantas e quantas vezes eu orei pro Senhor me libertar da tricotilomania? Quantas e quantas vezes eu orei pro Senhor me tirar? Quantas e quantas vezes eu orei? Senhor, me liberta dessa doença. Eu já achava que não tinha cura, que não tinha jeito, que o meu negócio era morrer careca, com os cabelos ruizados. Essa era a minha impressão, sabe? E eu já tava assim... eu acho que nem adianta mais pedir. Sabe quando você não pede mais porque você não quer ser frustrada, não ter a sua esperança frustrada? Era assim que eu tava. E a cada sessão eu fui vendo o cuidado do Senhor. E aquilo que durante tanto tempo eu orei, que parecia tão distante, eu pude sentir se concretizando a cada semana, sabe? E eu quero dizer pra você, esse vídeo longo, mas eu precisava, né? Se você tem orado por algo, e pode ser em área emocional, pode ser que você lute com uma depressão durante muito tempo, pode ser que você lute com uma ansiedade durante muito tempo, coisas emocionais, causas emocionais.
Cuide de você. Cuide de você. Se precisar procurar uma ajuda profissional, procure. Cuide daquilo que o Senhor te deu. O que o Senhor te deu? A vida, a sua mente. Cuide do seu cérebro. Cuide do seu corpo. Não faça mal para o seu corpo. Tá? Se você sabe que algo vai te matar, algo que tá te fazendo mal para o seu corpo, não faça. Você é diabético, não vai se entupir de açúcar. Cuide de você. Ah, mas eu vou precisar ficar dependente de um remédio. Tome um remédio. Mas será que, é falta de fé? Eu sou menos crente se eu tomar remédio? Não. Não é falta de fé. Você está cuidando daquilo que o Senhor te deu. Sabe? Eu acredito que é muito mais pecado você negligenciar pessoas, homens e mulheres, que têm o conhecimento para te ajudar no seu problema, ou tomar um remédio. Deixar de tomar um remédio é muito mais pecado, porque você está negligenciando, sabe? Deus deu conhecimento ao homem para ele estudar, para nos dar chaves para a cura. Então não deixe de buscar ajuda profissional para o seu problema, sabe? E eu posso te dizer qual é a receita perfeita. Alia isso a uma vida de oração, a uma vida de busca, de entrega. Alia isso à sua fé, sabe? Se submeta ao homem e tenha fé em Deus. Submeta-se ao tratamento que os homens podem te dar. Qual é o tratamento que ele falou? Olha, você vai ter que fazer terapia. Olha, você vai ter que tomar um remédio. Tome um remédio. Mas não perca a sua fé em Deus. Continue com a sua fé em Deus. Sabe, nós somos criados, nós somos seres... nós temos corpo, alma e espírito. Eu acredito que a ordem é outra. Eu acredito que nós somos espírito e temos um corpo e uma alma. Mas enfim, somos tricotômicos. E se nós cuidamos do nosso espírito, nós precisamos cuidar do nosso corpo e nós precisamos cuidar da nossa alma, a nossa mente. Da mesma forma, essa é a nossa responsabilidade, sabe? Você não pode maltratar o corpo, o templo do Espírito Santo, se maltratando, fazendo coisas que você sabe que estão te fazendo mal. Da mesma forma, você tem que cuidar do seu espírito, alimentando seu espírito da palavra, orando ao Senhor, tendo uma vida de jejum e oração. E como que você cuida da sua alma? Cuidando da sua mente, tomando cuidado com as coisas que você está vendo, com as coisas que você está ouvindo. Tudo isso você está cuidando da sua mente, você não está alimentando sua mente com meleca, que te faz mal. Coisas que deixam sua mente doente, sua alma doente. E, consequentemente, abala o teu emocional, tá? Eu precisava contar meu testemunho aqui, eu precisava deixar minha história aqui, tá? E eu quero dizer pra você que tem cura. Tem cura. E algo muito mais lindo que o Senhor, Ele deixa pra nós, no caminho da cura e no caminho do milagre, é que Ele não nos deixa. A palavra do Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é uma verdade. Independente do processo que você está passando, o Senhor está com você. Ah, mas você não sabe o que eu tô passando. Eu acho que eu vou morrer nisso. Eu achava que eu ia morrer com a tricotilomania. Até que um dia Deus disse: não, esse não é o teu fim. Não, isso é só um processo. Longo processo? Mas eu preciso forjar o teu caráter nesse processo. Durante esse processo, quantas vezes eu me lancei aos pés do Senhor, me submeti a Ele, e Ele foi moldando coisas em mim. Foi tirando orgulho, foi tirando vanglória, foi tirando amargura, foi me ajudando com a falta de perdão. Eu fui começando a ser menos rancorosa e mais perdoadora. Então, hoje eu olho e falo assim: Senhor, se foi necessário 19 anos da minha vida de orações não respondidas, mas ouvidas. Nenhuma oração é esquecida, não tem nenhuma oração que o Senhor não ouve. Ele ouve todas, tá? Não é só porque Ele não respondeu da forma que você acha que Ele não ouviu. 19 anos, parecendo esquecido. 19 anos de solidão, de vergonha. 19 anos de desesperança. Se foi necessário todo esse tempo para que, através do meu testemunho, outras pessoas possam ser encorajadas, então valeu a pena. Será que você pode olhar para o seu problema hoje
e dizer assim: Senhor, se eu tô passando por isso, por um propósito, e se esse propósito vai ser muito maior do que essa dor que eu tô passando, então vale a pena? Talvez você ainda não possa dizer isso, porque tá doendo demais. E eu sei que tá doendo demais. Talvez você olhe pro meu problema e fale assim: nossa, mas nada a ver, arrancar cabelo, isso tá parecendo meio estranho. Porque cada um sabe onde aperta o calo. Cada um sabe, né? Só quem mora na casa sabe onde tem goteira. Cada um tem o seu problema. Talvez você esteja enfrentando um problema com o seu casamento e você não tem conseguido dar conta. Talvez você esteja passando por uma doença e você acha que não vai ter jeito. Eu te encorajo. Seja forte, seja corajoso. No tempo certo, Deus faz acontecer. Se Deus quiser usar a medicina, Ele usa. Se Deus quiser curar sem medicina, Ele cura. Não há nada impossível para o nosso Deus, nada. Amém? Que você possa ser encorajado pela graça e pela presença do Senhor. Amém? Se você precisa de ajuda em oração, eu queria orar pela tua vida. Coloque nos comentários, manda um direct pra mim se você se sentir confortável. Eu vou estar orando por você. Tá certo? Não desista. Não desista. Tchau, gente.